O Cemitério de Anjos na Fossa de Casa, parte 2. Pois bem, gente, a seguidora disse que após sair dali do quarto, em direção à varanda, ela percebeu que o choro de bebê recém-nascido estava vindo da fossa, gente. Então ela se aproximou ali da fossa e ficou ouvindo aquele choro assim, desesperado, como se um bebê tivesse acabado de nascer naquele exato momento. Então aquele bebê ficou chorando ali dentro da fossa. E ela aguardou o marido dela retornar, gente. Quando ele chegou, ela contou: olha, fulano, sabe de onde é que tá vindo o choro? É de dentro da fossa. Tem um bebê chorando dentro da fossa. Ele disse: mas quando? Isso é mentira. Então a enteada dele, filha dela, no caso, que nessa época aí já morava com ela, disse: não, tio, é verdade, sim, a gente ouviu. E tipo, ele ficou tão assustado quanto ela. Ela disse que ela dormia, gente, naquela casa, mesmo vendo ali pequenas movimentações que não causavam medo a ela. Então ela dormia tranquilamente, mas outras pessoas não conseguiam dormir ali, gente. Era uma perturbação a noite toda. Inclusive o marido dela, gente, quando ela saía, ele não ficava dentro de casa. Ela diz que, se eu não me engano, eram 14 bicos de luz, ou seja, 14 lâmpadas que tinham dentro da casa toda. Então ele ligava todas, mas ele não dormia no escuro. Em um dia comum, a seguidora estava na frente da casa dela, foi quando a vizinha veio, elas começaram a conversar. E, gente, a seguidora acabou relatando para ela sobre o choro do bebê ali dentro da fossa. Então, ela meio que riu e disse: ah, agora eu vou te contar a história dessa casa. Porque é incrível que tu não veja nada, sendo que todo mundo vê um homem que, tipo, entra nessa casa aqui ou sempre tá nessa casa, mas, tipo, tu não vê nada. Então, a vizinha começou a relatar para ela que logo quando a antiga dona que havia vendido a casa se separou do marido ali por traição, meio que ela se jogou na vida, sabe? Ela se tornou uma garota do job. E, tipo, outras garotas também andavam com ela levava todas para aquela casa. Virou meio que um local de encontros ali. E ela disse como era antigamente, né, que não se tinha muita informação para se ter ali um cuidado para não se engravidar, gente. As garotas que ela levava para ali, elas engravidavam, gente. E, tipo, para continuar ali naquela vida, ali trabalhando, ali fazendo programa, elas não podiam, gente, ter uma criança ali. Então, o que elas faziam? Acabavam meio que se juntando ali, gente. E eles faziam procedimento ali de aborto ali dentro daquela casa. O que eles faziam, gente, para descartar o feto? Jogavam dentro do vaso ali os pedaços e davam descarga. Então, os corpinhos dos bebezinhos acabavam indo todos para dentro da fossa. E a seguidora ainda acrescentou que essa vizinha disse para ela, gente, que uma das garotas que ela conhecia ali já tinha realizado 6 abortos, todos realizados clandestinamente ali naquela casa. A seguidora disse que a vizinha falou que um rapaz ali que um dia chegou bêbado de uma festa, a esposa desse rapaz não deixou ele entrar para dentro de casa, então ele pegou, gente, foi tentar dormir ali na varanda daquela casa que a seguidora havia comprado. E ele não conseguiu pegar o olho a noite inteira, gente, porque tinha um homem ali que não deixava ele dormir. Perturbou ele o tempo todo, gente. Então todo mundo via esse homem ali e todo mundo tinha muito medo daquele lugar devido à energia ruim. Então a seguidora disse que mesmo assim ela ainda morou 18 anos nessa casa, gente. Ela até riu dizendo que ela morava com uma visagem ou um fantasma dentro da própria casa. Ou o fantasma morava com eles, né? Porque o fantasma já estava primeiro ali. Também foram 13 anos que o filho deles dormiu junto com o casal no quarto, pois ele tinha o próprio quarto, gente, todo organizado ali, mas ele não conseguia ficar ali, porque ele dizia que, tipo, um homem perturbava ele a noite toda, não deixava ele dormir. Creio eu que ficava puxando o cabelo dele, ou mexendo na cama ou na rede, e esse homem estava sempre vagando ali. Então, conforme o tempo foi passando, gente, aquilo que habitava ali aquela casa foi começando a ficar cada vez mais ousado. A seguidora disse que até aquele momento em que ela conversou com a vizinha, ela ainda não tinha visto esse homem, mas aí ela começou a ver vultos. Ou, tipo, ela estava na cozinha e esse homem passou pela janela. Um homem alto, moreno, ela disse que, tipo, sem camisa, não dava pra ver se ele estava de calça ou short, porque ele passou rapidamente. E foram aparições, gente, que não só ela via durante o dia, mas mesmo assim ela não sentia medo. Então ela sempre dizia, quando as pessoas perguntavam: ah, tem um homem ali, ela sempre dizia: ah, é a visagem da casa. Houve uma época de enchente, gente, que ela e uma amiga acabaram combinando para dormirem ali na casa dela, porque, tipo, elas tinham já colocado já ali os móveis, eletrodomésticos, tudo, assim, num nível que a água não fosse chegar. Então elas combinaram para dormir ali, colocaram um colchão na sala. Ela disse que dormiu, mas a amiga, gente, não conseguiu dormir a noite inteira, pois tinha alguma coisa que puxava o cabelo dela, enfiava o dedo no ouvido dela e, tipo, meio que batia nela.
e ela não conseguiu dormir a noite inteira, gente. A seguidora disse, gente, que ela também pensava que poderiam ser pessoas que tinham alugado casa em uma vila ali próximo da casa dela, onde alugavam casa para alguns maranhenses. Então ela pensou que poderiam ser pessoas dali, que estavam olhando, tipo, da janela dali do lado da casa deles e não da própria janela da casa dela. Então era algo realmente muito bizarro. E assim o tempo foi se passando, as coisas foram apertando cada vez mais. A partir do momento que ela soube da existência daquele homem ali, ela começou a vê-lo realmente, gente. E para acabar de inteirar, um menino, filho dela, começou a ver uma criança que corria ali pelo corredor da casa, tipo, brincando, e desaparecia. E assim ela contou para a mãe dela a respeito do choro ali na fossa, o que estava acontecendo. E a mãe dela lhe deu água benta para ela jogar dentro do vaso, fazer algumas rezas ali e dar descarga. E assim ela fez esse procedimento, gente. Inclusive também a mãe dela deu umas folhas ali para ela. Ela fez ali um banho, uns banhos ali que uma senhora ali que era da Umbanda ensinou para ela, tipo uma limpeza espiritual para ela fazer naquele ambiente. Ela fez, melhorou a partir do momento que ela jogou água benta dentro do vaso, deu descarga. O choro também foi embora, gente. Ela não ouviu mais durante o período que ela morou ali. Mas o homem continuava lá, gente. Então foi piorando, piorando, piorando. Aconteceu que ela começou a, tipo, ver que abriam a torneira, começou a ver que do nada abriam o armário e de lá de dentro rolava copo, rolava o que tinha ali de louça e caía no chão simplesmente como se alguém estivesse jogando tudo pra simplesmente perturbar a vida deles ali. E nessa época também, gente, que a filha dela se mudou pra lá, a filha dela tinha 9 anos, ela decidiu colocar o filho pra dormir junto com a filha dela, já que agora eles teriam companhia um do outro. Então ela comprou uma beliche, gente, só que ela não colocou ela montada uma em cima da outra, não. Ela fez 2 camas. E ela disse que na madrugada em que a filha dela foi dormir nesse quarto só com o irmão, ela acordou gritando, pois ela disse que tinha um homem ali, gente, que estava tentando enforcar ela. E a seguidora disse que foi lá ver, ligou todas as luzes, procuraram, não havia rastro de ninguém. Tudo realmente ali foi piorando, gente, a partir desses anos que eles foram morando ali. Inclusive, ela disse que o marido dela tentou, gente, se desviver ali dentro daquela casa. E, gente, ela disse que discussões agora eram constantes. E era incrível que ela também disse que quando o marido dela saía pra fora, ele ia pra fora do estado trabalhar, gente, ele ligava e dizia que tava com muita saudade. Era como se ele fosse embora, mas lá longe dali daquela casa, ele sentia saudade, tivesse realmente o desejo de estar com a família. Mas quando ele chegava ali naquele ambiente, era meio que desse uma raiva nele, sabe? E era algo inexplicável. Inclusive, ela disse que teve uma briga que eles tiveram muito feia. Foram ofensas muito pesadas ali que eles trocaram. Ela disse que ficou uma semana de mal com ele. Então, ele meio que tentando agradar ela. Depois disso aí, eles estavam ali no momento íntimo deles ali no quarto, gente. Não tô falando que eles estavam fazendo aquelas coisas lá, mas eles estavam tentando se resolver. E foi quando ela disse que ela olhou para a porta. Ela disse que a porta dela era um pouquinho mais alta que o chão. E dava para perceber nitidamente com a luz da cozinha ligada, que era na cozinha onde toda essa bizarrice acontecia. Então a luz da cozinha estava ligada. Dava para ver se alguém tivesse em pé na porta. Então ela disse que nesse momento que eles estavam ali se beijando e tal, ela olha para a porta, tinha alguém em pé ali na porta, gente, como se estivesse olhando para a porta do quarto. Então ela disse, bora parar, porque o filho deles, falou o nome do filho deles, pode estar aí na porta. Então ela se levantou, abriu a porta, gente, não tinha ninguém. Ela foi no quarto do menino, o menino estava dormindo, embrulhadinho ali, de boa. Ela repreendeu, ai gente, fiquei até arrepiada só de contar para vocês. Ela repreendeu e ela disse que voltou pro quarto. E nesse momento, gente, começaram a abrir as portas, gavetas do armário. Ela disse que o armário dela era de madeira de lei. Ele tinha ali aquela maçaneta, não aquele puxador, né? Não é maçaneta, é puxador. Eu tinha um puxador e também tinha meio que uma trava que trancava por dentro. Então não tinha como alguém abrir assim facilmente. Ela disse que começaram a abrir tudo só de uma vez e começou a rolar copo pelo chão. E ela chegou ali na cozinha, foi ver, tava tudo aberto, gente, tudo uma bagunça. Mas o auge de tudo, gente, aconteceu quando ela começou a sofrer abusos sexuais desse espírito que vivia ali dentro da própria casa. Gente, é pesado, é terrível. Já tá terminando o tempo do vídeo que a plataforma me cede, então comenta aqui parte 3, que eu vou trazer essa parte 3, já creio que vai ser a penúltima para vocês. Já curte, comenta e compartilha, e comenta aqui parte 3 para eu trazer o restante da história para vocês, já referente a esses abusos que ela sofreu dentro de casa.